Formação da chuva. Para a formação de chuva ocorra, é necessário que se formem nuvens carregadas de vapor d'água. Nestes casos, a chuva ocorre de maneira frequente em ambientes em que há muita umidade do ar. Já em lugares mais secos, como nos desertos, a ocorrência de chuva é menor. Tipos de chuvas. As chuvas podem ser formadas de diversas maneiras. Por conta disso, dependendo da formação, recebem classificações e características diferentes. Assim, as chuvas podem ser orográficas, convertivas ou frontais. Em síntese, as chuvas orográficas são aquelas formadas pelo contato da massa úmida do ar com a superfície mais elevada de relevo. Ou seja, quando a nuvem toca um relevo, ela se eleva e, por consequência, adquire altitude. Assim, a água em estado gasoso se transforma em líquido. Dessa forma, a água cai em forma de chuva. Para calcular a quantidade de chuva em uma região, utiliza-se o índice pluviométrico. Ou seja, é um mecanismo operado por pesquisadores climáticos que mede a quantidade de chuva em milímetros. Assim, o aparelho funciona a partir da observação da quantidade de chuva que cai em um determinado espaço de terra. Por conta disso, é possível se conhecer que tipo de clima que predomina na região. Outro ponto que pode contribuir para prever a quantidade de chuva são fatores naturais como a umidade, os ventos e as temperaturas. Dessa forma, os meteorologistas podem antever a quantidade de chuvas e até o horário. Esses dados são analisados por meio de imagens de satélite, por exemplo. Já as chuvas convectivas são aquelas formadas a partir da evaporação da água que sofreu elevação em altitudes maiores. Ou seja, a água em estado líquido aquecida pela luz solar se evapora e se eleva. Assim, formam-se gotículas de vapor que se resfriam ao entrar em contato grandes altitudes. As nuvens carregadas de vapor d'água liberam a água em forma líquida. Por fim, as chuvas frontais são aquelas formadas pelo choque entre dois tipos de massa de ar. Ou seja, quando uma massa de ar quente se choca com a massa de ar frio. Por conta disso, as frentes frias ou quentes são originadas dessa colisão. Chuva ácida. O termo chuva ácida é comum em grandes cidades onde há poluição em níveis elevados. Dessa forma, é um tipo de chuva que apresenta quantidade de poluentes em níveis muito altos. Além disso, a chuva ácida é classificada observando o grau de acidez. Vale lembrar que todos os tipos de chuvas possuem grau de acidez. Entretanto, o que diferencia a chuva ácida das demais chuvas é a quantidade de acidez presente na água. Dessa forma, a acidez da água é calculada levando em consideração o pH, ou seja, o potencial hidrogênico. O valor do pH da água é 7. Nesse sentido, se a água apresentar valores menores, significa que a acidez está elevada. Assim, uma chuva é considerada ácida quando o pH apresenta valores abaixo de 5,5. Por possuir altos índices de óxidos ácidos, as chuvas ácidas podem causar problemas respiratórios e até a destruição de monumentos urbanos.